aqui. Gostaria de convidar a doutora Regina, por favor, para que possa fazer a sua exposição em pé, sentado, como quiser, lugar de mulher, onde ela quiser, doutora. Obrigada, doutor Luiz. Bom dia a todos e todas. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente cumprimentar o painel, né? Os integrantes desse painel, doutor Luiz Augusto, doutora Suzani. Doutor Luiz falou que ele foi aluno da professora Suzani. Quem não foi aluno da professora Suzani? É mais fácil perguntar, o Rio de Janeiro inteiro. A doutora Débora Knusch, grande parceira também do direito previdenciário. E gostaria de parabenizar todas as subseções da região sul-fluminense por este evento, em especial a OAB de Volta Redonda. Eu já estive aqui em Volta Redonda inúmeras vezes falando sobre o direito previdenciário, e quem já me escutou sabe que eu sou quase uma cidadã volta-redondense. Volta Redonda mora no meu coração, e Anne, estou aguardando este título. Anne é uma grande amiga e fiquei muito feliz em participar do evento hoje com vocês. E hoje eu venho numa condição diferente. Estive inúmeras vezes em Volta Redonda como advogada previdenciária. Falei da minha prática, do que eu vivenciava no meu dia a dia. E hoje eu venho como conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social. Não mais advogando na área previdenciária, claro que eu tenho esta bagagem, mas com um impedimento devido estar no Conselho. Como se trata de um evento multidisciplinar, eu vou fazer uma breve exposição do que é o CRPS. O Conselho de Recursos da Previdência Social é um órgão autônomo, ligado diretamente ao Ministério da Previdência Social, responsável pelo julgamento dos recursos administrativos em face do INSS. Popularmente falando, pediu um benefício no INSS, o INSS negou, a pessoa vai falar o que para você lá no 35? Ah, se a senhora quiser, a senhora pode recorrer. Quando você interpõe esse recurso, ele vem para mim, para que eu possa julgar. Só para que vocês possam situar o que é o CRPS. E eu trouxe aqui 3 situações para que a advocacia previdenciária possa melhor explorar no âmbito dos recursos administrativos. Eu escuto muito hoje alunos falando para mim, Regina, mas o CRPS demora. A justiça também demora. A depender do cartório que cair aquele processo, ele também vai demorar. Nós temos hoje inúmeros, mas milhões de processos no CRPS aguardando julgamento. Só no ano de 2024, o CRPS julgou 1 milhão de recursos. Mas nem sempre significa que são 1 milhão de pessoas. Já tive a oportunidade de julgar recurso que a pessoa já estava no 5º pedido de recurso, aguardando o julgamento. Então, os números acabam sendo ainda mais elevados. O que eu trouxe para vocês hoje é a possibilidade de analisar cada caso concreto em que vocês vão atuar. Por quê? Processo, independente de ser administrativo ou judicial, ele é estratégia. Quando eu advogava, eu sempre falava para o meu cliente assim, você quer ser rápido e aumentar a sua chance de perder, ou você quer me deixar à vontade para trabalhar e tentar conseguir o seu êxito? Porque a gente não pode garantir o êxito para o cliente, né? Isso fere o código de ética, mas a gente vai em busca disso, para isso ele nos contratou. Então, a gente precisa explicar para o cliente que se trata de um processo, e nada melhor do que você, especialista, para identificar qual é a melhor temática, direcionar para o Poder Judiciário ou direcionar para um recurso administrativo. E aí eu trouxe para vocês aqui, inicialmente, uma apresentação do que os conselheiros estão vinculados. Eu, na minha função de conselheira, eu posso pensar diferente, mas eu não posso julgar diferente do que está aqui. Nós somos vinculados à lei, decreto de qualquer tipo, não só a lei previdenciária. Muitas vezes eu fundamento uma decisão minha com base no Código de Processo Civil, com base na CLT, e em inúmeras outras legislações que não seja a legislação previdenciária. Além disso, nós somos vinculados ao regimento interno, que é a portaria 4061 de 2022 do CRPS. Nós somos vinculados à instrução normativa número 1 do CRPS. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu me considerava uma excelente advogada previdenciarista, mas eu não conhecia a instrução normativa número 1 do CRPS. E muitos alunos meus também não conhecem. A maioria para ali, no regimento interno e nos enunciados. Quando você conhece as regras do jogo, fica muito mais fácil de você jogar.
Então, a instrução normativa, veja, é a do CRPS, não é a 128 do INSS, tá bom? Resoluções do Conselho Pleno, enunciados, pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, aprovado pelo Ministro da Previdência, e pareceres da AGU, Advocacia Geral da União, aprovados pelo Presidente da República. Isso aqui, gente, vocês conseguem achar facilmente no site do CRPS. Basta colocar lá no Google CRPS, no lado direito, vai ter link para cada uma delas. E como eu costumo trabalhar, eu dou a dica para os meus alunos em sala de aula. Eu abro o documento, dou um Ctrl F, coloco a palavra que eu quero e vou lendo rapidamente o que está ali, aquilo que eu ainda não tenho ali, já está no sangue, né? Fica muito mais fácil de você conhecer a regra antes de você entrar para o jogo. E aí, para a gente poder continuar, eu acho que eu estou com o dedo nervoso. Vou, volto. Eu trouxe 3 questões que são muito polêmicas, mas que algum de vocês certamente já ouviu falar, passam por isso, ou um familiar já passou. Quem aqui nunca exerceu uma atividade de forma autônoma e deixou de contribuir para a Previdência Social? Se você não passou por isso, você certamente conhece alguém que já passou. É muito comum lá em Niterói, eu já estive como presidente de comissão em Niterói, hoje sou coordenadora da ESA, e lá a gente faz muito evento de direito previdenciário também. E é muito comum alguns advogados me procurarem para falar que eu não sabia que eu tinha que contribuir para a Previdência, eu sou autônoma. Eu não acredito no INSS, eu vou fazer uma previdência complementar. A professora Suzane fala brilhantemente sobre complementar. Quando vem complementar na minha cabeça, eu sempre penso nela. Acho que é o único nome do estado do Rio de Janeiro que fala sobre a temática de uma forma maravilhosa. Mas não tem a opção. Não existe opção de contribuir para o INSS. É obrigação. Trabalhou, tem que contribuir, ainda que seja autônomo. E aí você é responsável pelo pagamento da sua contribuição previdenciária, sob pena de cruzamento de dados no seu imposto de renda com a Receita Federal e você ser notificado para efetuar o pagamento já até os últimos 5 anos, porque estamos falando de direito tributário quando falamos de contribuição previdenciária. Muito cuidado em relação a isso. Então, todo mundo já viveu ou conhece alguém que já passou por isso. E aí eu trouxe essa temática que está suspensa pelo STF, que é o tema 1329. O tema, ele fala assim, possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Vamos destrinchar isso aqui? O que aconteceu? A reforma da Previdência aconteceu dia 13 de novembro de 2019. O que aconteceu com esse pessoal que trabalhava e não pagava a Previdência? Estou falando mais para o autônomo, porque o empregado tem ali o desconto direto na fonte. Essas pessoas, tentando fugir da reforma, quiseram pagar esses valores em atraso, para poder contar mais tempo e automaticamente fugir da reforma. O INSS vem em 2021, baixa o comunicado de número 2, dizendo, opa, se você trabalhou antes de 13 de novembro de 2019 e está efetuando esse pagamento a partir de 1º de julho de 2020, que é quando entrou em vigor o decreto 10.410, trazendo as novas questões da reforma, você não vai ter direito à regra do pedágio de 50%, à regra do pedágio de 100% e à regra do direito adquirido. E aí essa questão foi levada, obviamente, para o Poder Judiciário. Hoje está afetado, todos os processos em âmbito nacional estão suspensos para que o STF decida, vai poder pagar e contar a regra de transição 50% a 100% de direito adquirido? E aí vem o CRPS. Por que eu coloquei ali complementação em destaque? Foi de forma proposital, porque a gente não pode confundir recolhimento em atraso com complementação de contribuição. Uma das últimas sessões de julgamento que eu participei, enquanto advogava no Previdenciário, encontrei até uma colega advogada na sessão aqui de Volta Redonda, e depois ela veio conversar comigo, que ela estava sustentando justamente essa situação, complementação de contribuição. A complementação é completamente diferente. A complementação é você efetuou o pagamento de uma contribuição previdenciária abaixo do salário mínimo, que no pós-reforma, independe se você é empregado, contribuinte individual, tanto faz, você vai precisar complementar, porque se tiver remuneração indicada abaixo do mínimo, não conta para tempo, não conta para carência, não conta para manutenção da qualidade segurado. Então, o que a pessoa precisa fazer?
complementar para computar e aproveitar como um todo. Então, complementação é isso. Eu paguei na época própria, só que foi menor, e agora eu complemento. Recolhimento em atraso é, eu não paguei nada, e agora eu estou pagando. Por que eu digo que isso tem que ficar bem definido? Porque isso, inclusive no INSS, embora existem várias normas, até o INSS erra. E eu trouxe aqui para vocês inúmeros entendimentos do INSS que fala recolhimento em atraso não deve ser confundido, complementação não deve ser confundido com recolhimento em atraso. Conta é a data original que ele pagou e não a data da complementação. Isso vai ter inúmeras repercussões a título de carência e tudo mais, vale a pena. Depois, Anne, por favor, passe o material para o pessoal, ler com calma, estudar, porque, gente, é uma coisa a se trabalhar demais nos recursos administrativos. Porque se o INSS entende isso aqui e o servidor analisa diferente, erra o INSS, e muito embora eu lá no Conselho não seja vinculada à instrução normativa do INSS, eu posso utilizá-la para conceder alguma vantagem para aquele segurado. Porque se o servidor tivesse observado, aquele recurso não estaria nem comigo, porque isso vincula o INSS, ele não poderia julgar diferente. O segundo tema, devolução de valores indevidos. Volta e meia a mídia noticia o pente fino, dos benefícios, de BPC e tudo mais. Temática boa para trabalhar no CRPS. Enunciado 10, que fala, decadência, eu afasto com a má-fé. Prescrição, não. Então, lá no artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213 de 91, que é o plano de benefício, ela fala o quê? Que é devido à Previdência Social a restituição dos últimos 5 anos referente ao que foi pago de forma indevida. Então, trabalhem o enunciado 10, inciso 3 do CRPS, porque vincula todos os conselheiros. E na Justiça, a má-fé, nem sempre ela é afastada à prescrição. O enunciado 17 que eu trouxe, ele fala sobre a questão de pagamentos a título de erro da administração são irrepetíveis. Veja, independente da comprovação de má-fé. Boa ou má-fé, se for erro, é irrepetível. Um tema excelente para trabalhar no CRPS e muitos correm para judicializar. Quando aqui é muito mais fácil do jogo ser favorável para o servidor. E para finalizar, o último ponto que eu trouxe, a questão do vigilante. Quem atua com o previdenciário sabe que virou uma grande novela o vigilante. E aí, só para quebrar um protocolo, já caminhando para a minha finalização, eu trouxe a foto do meu pai. Eu sou filha de vigilante, fui a primeira pessoa na minha família a ter um curso superior. E a gente começou esse evento falando tanto sobre homenagens, ele não entrou, ficou com vergonha, ficou lá fora, seria a oportunidade dele participar e me ver falando sobre isso. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu devo a um vigilante. E a gente deve sempre lembrar das nossas origens, principalmente quando elas ainda estão entre a gente, para que elas saibam a tamanha importância que tem na nossa vida. Agosto também foi Dia dos Pais. Para quem é pai, eu desejo aí o Feliz Dia dos Pais, Dia do Advogado. Então, eu trouxe aqui, homenageando meu pai, para finalizar, o vigilante. Como está hoje o vigilante? O vigilante está suspenso, o tema do vigilante, pelo STF, pelo tema 1209. INSS só reconhece vigilante até 28 de abril de 1995, mediante comprovação de uso, porte de arma ou posse de arma de fogo. A Justiça, o STJ, tinha entendido que até os dias atuais poderia enquadrar o vigilante como atividade especial, desde comprovada a nocividade da atividade. Como a emenda constitucional traz aí a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, o INSS recorre para no STF, tudo suspenso em âmbito nacional. Gente, tem muita ação de vigilante país afora. Qual é o caminho para a gente poder encerrar com chave de ouro? CRPS. Nós tínhamos o enunciado 14, inciso 2, que falava, independe da comprovação do uso da arma de fogo, que foi revogado. No entanto, nós podemos fundamentar com base na legislação que traz o quê? As normas das empresas que trabalham com segurança privada. Nessa legislação que eu trouxe para vocês, de 83, revogada pela legislação de 2024, traz quais são os requisitos para ser um vigilante. E não traz o uso da arma de fogo. Diz que é um direito do vigilante, quando em serviço, usar a arma de fogo. Mas é um direito, não é um dever.
Hoje, lá no CRPS, nós temos muitas decisões nesse sentido de continuar reconhecendo o vigilante como uma atividade especial até 28 de abril de 95, não mais com base no enunciado, porque foi revogado, mas com base na legislação que traz aí os requisitos do vigilante. Capitão Nascimento já dizia, seja estrategista. Vocês estão anotando, senhores? Estrategista. Essa é a chave para que vocês caminhem rumo ao sucesso. Deixo aqui os meus contatos, me adicionem, por gentileza, no Instagram. Eu adoro quando o aluno me adiciona no Instagram, me marca, manda dúvidas, a gente sempre faz essa troca. Agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído muito para o evento de vocês. E, como eu sempre digo, finalizando a minha fala quando eu estou em Volta Redonda, pode me chamar 10, que eu venho 11. Muito obrigada. Doutora, é muito boa a sua exposição, até pelo olhar disciplinar que a sua própria vida profissional nos traz. E é realmente uma das agruras que eu pessoalmente tenho na atuação também, justamente a demora, enfim. E a gente tem identificado muitas vezes que mesmo após o julgamento, às vezes o INSS tem demorado a implantar os benefícios também, enfim. E esse olhar multidisciplinar certamente tem muito a contribuir. Muito obrigado, doutora. Bom, para a gente fechar nosso